Você já parou para se perguntar o que o método da Marie Kondo tem de tão mágico que encanta as pessoas? Por que é chamado de mágica da arrumação? Fica aqui nesse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre este assunto super legal. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou Edel Trauklitke, especialista em organização, e hoje eu quero conversar com vocês sobre a Marie Kondo. Casa organizada com a Marie Kondo. É possível? O que ela tem de tão mágico, de tão encantador, que faz com que a gente tenha vontade de arregaçar as mangas e colocar nossa casa abaixo para conseguir aplicar o método dela? A Marie Kondo, ela é uma guru da organização japonesa, uma personal organizer japonesa, e ela escreveu 2 livros. O livro A Mágica da Arrumação e também Isso Me Traz Alegria. São 2 livros que ela lançou há alguns anos atrás. O primeiro, se eu não me engano, foi em 2015. E recentemente, em janeiro de 2019, foi lançado no Netflix uma série, Casa em Ordem com Marie Kondo. E isso, com certeza, mobilizou muita galera por aí, nesse mundão, a realmente colocar a casa abaixo e tentar aplicar o método dela, que seja no seu guarda-roupa, começando pelo guarda-roupa, né? A série foi lançada em janeiro, então um mês super estratégico para isso realmente acontecer. Todo mundo quer colocar a casa em ordem no começo do ano. Vocês podem estar se perguntando aí, por que você não falou disso antes, Edel? A série foi lançada em janeiro, os livros muito mais tempo. Tem resenha dos livros no blog. Tá? Pelo menos de um deles eu tenho certeza que tem no blog, A Mágica da Arrumação. Eu não falei realmente antes porque agora que eu estou começando a falar novamente de casa, tanto aqui no canal quanto também no blog, e trazer mais assuntos relacionados à organização da casa. Então, por isso que ficou um pouco assim, em silêncio esse assunto por aqui. Mas com certeza ele vai voltar com tudo agora. Então, quais são os aprendizados que a gente pode trazer, as reflexões que a gente pode fazer com base no que ela traz pra gente, tanto na série, quanto nos livros, quanto no método dela como um todo. Isso te traz alegria? Uma das premissas do método com Marie é que você pegue as suas coisas, olhe para as suas coisas que você tem, que você guarda, e se faça essa pergunta sobre cada item que você guarda. Isto te traz alegria? E com base nessa resposta, você mantém este item, ou descarte, ou doe, ou encaminhe para outra pessoa. Dê outro destino para este item. Eu, no método Transformando Espaços, faço uma outra pergunta, muito. E sempre me fiz essa pergunta. Isso é essencial para mim? Isso é importante? Preciso mesmo? É realmente importante? É essencial? Essa pergunta para mim é muito forte. É essencial. Mas para Mary isso me traz alegria. Então, mas seria mais ou menos essa pergunta também. Pense dessa forma, quando você for avaliar os seus itens, no momento de destralhe, de avaliação, realmente, das suas peças. Organize por categorias e não por cômodos. As personal organizers geralmente já têm lá uma categorização mais ou menos óbvia, né? De uma casa, roupas, cozinha, despensa e por aí vai. A Marie tem algumas categorias bem específicas, que são roupas, livros, papelada, kimono, que daí são itens de cozinha, garagem e banheiro, e também os itens de valor sentimental, que daí entra fotos, entra arquivo de memórias em geral. É bem interessante essa categorização que ela faz dos objetos, porque você consegue encaixar realmente todos os objetos em alguma dessas categorias. O que não for roupa, o que não for papelada, o que não for livros, se enquadra na questão kimono, que são as coisinhas pequenininhas, as miudezas. Ela começa pelas roupas, porque realmente é um dos itens mais fáceis da gente fazer essa aplicação prática da organização. Tanto descarte, como desapego, como as doações. Muitas vezes a gente guarda peças que não usa mais, né, peças de valor sentimental, então não é necessário a gente deixar essas peças ocupando espaço no nosso guarda-roupa. Elas podem ir para uma caixinha de recordações, se realmente é uma peça muito especial. Ou, se não usamos mais, fazer então o destino adequado, que é doar ou vender essa peça, se for uma peça mais legal que possa ser vendida. Organize tudo de uma só vez.
Essa é uma dica um pouco radical, parece um pouco radical, mas quando você mergulha num processo de organização, você não vai querer organizar, por exemplo, vamos organizar as roupas da casa. Você vai querer organizar só a parte das roupas? Né? Você não vai ficar só nas roupas. Muitas vezes você encontra tantas coisas ali misturadas, tantas categorias misturadas naquele seu espaço, depende muito o estado que tá, né? O caos que se encontra, a bagunça que se encontra. Você não vai organizar tudo assim devagar e aos poucos, né? Você vai querer organizar tudo realmente. Mesmo que, claro, você tenha que criar um cronograma, um planejamento para que isso aconteça. Você começar a organizar em janeiro. O que você conseguir fazer, fez. O que não fez, deixar para fazer só no ano que vem, né? É desanimador. É interessante você criar realmente um cronograma de organização. O que você vai fazer, quais são as suas principais metas e atingir uma meta de cada vez, né? Ataca o guarda-roupa primeiro, depois vai para a parte dos livros, depois vai para a parte, como ela sugere, da papelada, dos arquivos e assim por diante. Depois os itens do banheiro, da cozinha. Então, durante o ano você consegue organizar toda a sua casa, aos poucos, atacando cada uma dessas categorias de uma só vez. Seja corresponsável pela organização da casa. Essa é uma dica que aparece muito lá, especialmente na série, onde a gente percebe, né, a mulher muito sobrecarregada com muitas atividades. É ela que sabe tudo, é ela que sabe onde estão as coisas, é ela que sabe tudo na casa. E não deveria ser assim, não só sabe como faz também, né? Então, é importante que, eu já falei muito disso aqui no canal, tem vídeos aqui falando sobre atribuições no lar, sobre dividir responsabilidades. Acho que essa consciência de parceria em casa, de todo mundo fazer alguma coisa, de todo mundo ser responsável, ter atribuições e tarefas, é muito falado já hoje, eu vejo falando muito isso. Não sei se está sendo também colocado em prática, mas vale a gente refletir sobre isso. Às vezes a gente não delega, por exemplo, uma tarefa para um filho, porque a gente acha, não, ele não vai fazer tão bem quanto eu faria, então eu vou lá e faço. Só que nisso a gente acaba se sobrecarregando. E ele só vai aprender a fazer tão bem quanto você se você deixar ele fazer. É o tempo e a prática que vão fazer com que ele faça tão bem quanto você, né? Ou melhor do que ele está fazendo hoje. Então a gente tem que realmente baixar o nosso nível de exigência e deixar as pessoas também aprenderem. Às vezes a gente não quer largar esse osso, né? A gente não quer largar essa gestão e esse controle. E é muito importante para nós, mulheres, e também para os homens da casa ou para os filhos, sejam filhas ou filhos. Depois eles terão a casa deles e saberão como fazer quando eles tiverem a casa deles, morarem sozinhos, né? Ou com seus cônjuges quando forem mais velhos. Tenha empatia em situações de caos e acúmulo. Eu achei muito legal, muito bacana a forma como a Marie, ela se colocava diante de cada situação naquela série, sabe? Ela tinha com alegria, ela encarava sem julgamento, com alegria, realmente as situações que ela encontrava, e não eram situações muito fáceis. Então, às vezes, nós organizamos, digamos assim, o nosso espaço na casa, e nós reclamamos dos outros membros da família que não organizam os seus espaços. Ah, gente, eu organizo o meu, mas e eles não organizam os deles. Então, a casa nunca fica organizada porque cada um não faz a sua parte. Aí a gente entra no item anterior, mas aqui a questão do respeito, especialmente, cara, eu descartei minhas coisas, eu desapeguei de muitas coisas, mas eles não desapegam, tipo, eles precisam guardar aquilo e não querem desapegar. Então, vale muito da gente ter paciência, vale muito da gente ter respeito, porque cada pessoa tem o seu tempo, né, de aprender a colocar isso em prática, desse desapego, desse descarte. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Acontece quando a gente faz as pessoas pensarem e refletirem sobre aquilo que elas estão guardando. Em algum momento a mágica acontece, mas às vezes demora. Cada pessoa tem o seu tempo. Respeito e sensibilidade ao bem que é do outro, ao que pertence ao outro. Às vezes a recordação não é minha, é dele, né? O papel não é meu, é dele. O livro não é meu, é dele. Então quem tem que avaliar, quem tem que decidir não sou eu, é ele. Sempre é assim. Nenhuma personal organizer coloca nada fora do seu cliente. É ele que precisa ter essa consciência e ter essa decisão. A decisão sempre é dele. E assim é em casa também, né? Com os membros da nossa família.
a gente tem que se posicionar da mesma forma. Se a gente é a pessoa que organiza, né? Se a mulher, se a mãe é a pessoa que, mesmo não sendo profissional, é a pessoa mais organizada na casa, está tentando organizar a situação, a casa, ela precisa ter essa sensibilidade e também esse respeito aos outros membros da família. Encare a organização como uma grande festa. É isso que a Marie faz em cada casa que ela entrava, né, na série. E ela fala muito isso também no livro, que a organização tem que ser uma festa. E não tem que ser. Não tem que ser divertido, não tem que ser legal. Olha o resultado que ela traz para a nossa vida. Olha o benefício que a organização faz na vida da gente. A leveza que isso traz. Né? A tranquilidade que é saber onde estão as coisas. Que é não ter coisas demais acumulando na nossa casa. Isso é um benefício que não, né, é uma festa mesmo, a gente poder usar a nossa casa, ser servida pela nossa casa e não estar sempre correndo atrás da máquina, sempre correndo atrás das tarefas. Então a organização é uma festa, sim, a Marie está muito certa quando ela fala isso. E se a gente não está fazendo da organização uma festa, deveria começar a fazer e cantar vivas a organização. Tem uma caixa do tesouro. Eu sou uma pessoa que não tem somente uma caixa do tesouro, tem várias caixinhas do tesouro. Então, aqui já entra num outro item também, quando a gente vai falar sobre os itens de valor sentimental. Mas a Marie Kondo, ela sugere que a gente tenha uma caixinha do tesouro, onde a gente guarde as nossas melhores recordações. Aqueles itens que você não consegue desapegar, aqueles itens que você não consegue descartar, que realmente te remetem a boas lembranças, a boas memórias, e que você quer guardar, que você não consegue desapegar. Guarde então, não junto com as outras coisas, mas num cantinho especial, numa caixinha especial, onde você pega essa caixinha e quando você abrir essa caixinha, ela te traga realmente muitos momentos felizes na memória e alegria, como é a premissa principal, que foi a primeira que a gente falou. Isso me traz alegria. Então, faça isso, que é uma experiência muito legal e você percebe a valorização realmente daqueles itens que você guarda. Não de qualquer jeito, em qualquer garagem, em qualquer quarto da bagunça, mas sim numa caixinha do tesouro. Você encara isso de uma outra forma e você vai valorizar muito mais isso, com certeza. Cuide do seu lar. Ele é mais do que coisas. A Marie, ela tem todo um respeito especial, né, com o lar, como se ele realmente fosse um espaço sagrado. E será que não é mesmo? Como a gente encara a nossa casa? Que respeito a gente tem pelo lugar que nos serve, que nos cuida, que nos protege, que nós moramos? Como nós lidamos? Como é a nossa relação com a nossa casa? É de angústia? É de amor? Como eu perguntei esses dias no Instagram, como que é a nossa relação com a nossa casa? Então, é importante que a gente veja a nossa casa não somente como uma casa, né, de 4 paredes e tijolos, é o nosso lar. Isso é o mais importante, a nossa casa precisa ser um lar. E um lar se forma de pessoas, de relacionamentos, de sentimentos, de brigas, de discussões, de perdão e de muitas outras coisas. Que quando a bagunça está controlada, é muito mais fácil a gente visualizar e viver essa outra parte que a gente às vezes deixa de lado e não consegue colocar em prática quando o caos nos incomoda, nos estressa, nos angustia e nos incomoda. Desapegue dos maus hábitos. Sejam hábitos de consumo excessivo, de impulso consumista, ou algo que quando eu escuto me dá um negócio, um frio na barriga, um revertério no estômago. Quando eu escuto assim, vou trocar tudo porque enjoei. Vou trocar tudo porque enjoei? Gente, isso não é um impulso consumista, é o quê então? A gente troca quando as coisas estão velhas, quando a gente não aguenta mais olhar para as coisas, né? Eu sou dessa opinião, não sei, eu sou um pouco assim, eu acho que antiquada ou muito certinha para essas coisas. Mas quando a gente vai adquirir alguma coisa para nossa casa, que seja algo legal, de qualidade, que a gente não queira trocar no ano que vem, né? Por favor. Este aprendizado eu fiquei pensando, sabe quando? Quando eu observei aquela amontoeira de tralhas que as pessoas tiravam das suas casas em cada episódio. Cada episódio eles faziam uma varredura naquelas casas, né? E era muita coisa mesmo. Eu fiquei assustada com a quantidade de coisas que saíram daquelas casas. Eu fiquei me perguntando, tá, desapego é muito bonito, né? Você desapega, você compra um monte de coisa, você desapega de tudo isso. De repente agora eu virei minimalista, virei uma pessoa
organizada, não sou mais consumista, consegui controlar meus hábitos. Mas, cara, um dia eu investi muito dinheiro mal, né? Eu fiz muita coisa, tipo assim, cara, joguei tudo aquilo fora, né? Os brechós vão, se a gente continuar com esse hábito, os brechós vão continuar enchendo. A gente vai, digamos assim, desafogar as nossas casas, mas vai encher os brechós com um monte de tralhas que a gente não quer mais. Então eu fiquei pensando, aonde precisa ser o nosso maior desapego? É no momento de fazer a varredura na nossa casa e destralhar geral? Ou é lá no momento do nosso consumo? Então, vale uma reflexão para você. Você pode até ter esse hábito, começar a desenvolver o hábito do desapego, do destralhe, mas é muito importante que você realmente tenha consciência de que o desapego tem que começar lá no momento de você pensar em comprar alguma coisa e não no comprar em si. Ser muito mais consciente com as suas listas de compras, com as coisas que você realmente traz para sua casa, porque às vezes elas vêm assim muito escondidas, muito disfarçadas e quando você vê, já encheu de novo. Pode acontecer. Então vale a dica, vale o recado aqui, como uma reflexão realmente de aprendizado para essa situação caótica que a gente vê sair das nossas casas e que elas não voltem realmente, porque a nossa consciência é diferente agora. Meus itens de valor sentimental. Tem algum objeto na sua casa que você tenha maior apego? Você já parou para pensar nisso? Se você olhar para essas categorias da Marie Kondo ali, para essas 5 categorias, para essas 4 principais, aonde você guarda mais coisas? Nas roupas, nos livros, na papelada ou no komono? No banheiro, cozinha, garagem? Onde estão os seus maiores acúmulos e caos da sua vida? Ou talvez não sejam em coisas, sejam em outra categoria, talvez, de coisas que está meio oculta aí nesse processo. Mas estamos falando de coisas, né? Então vamos pensar aqui em coisas. Eu conto para vocês qual que é a minha. O meu item de valor sentimental é a papelada, sem sombra de dúvida. Vocês já viram aqui no canal alguns vídeos de eu mostrando os meus arquivos. E comentaram também embaixo, gente, mas essa mulher é louca por papel. É, eu era louca por papel. E assistindo a série, eu me choquei com muitas coisas. E também com este meu item de valor sentimental. Fiquei pensando, gente, tem coisa aqui em casa ainda que eu preciso dar uma olhada. Tem coisa. E teve realmente. Fiz uma limpa bem legal no meu arquivo de papel. E tô tentando manter ele realmente daquele jeito que ficou, sabe? Então, vale a reflexão. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre esse meu processo de destralhe do meu arquivo de papel, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo falando sobre vocês, sobre os meus itens de valor sentimental e como que eu fiz esse destralhamento aqui em casa, destes meus itens, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, com essas reflexões que eu trouxe aqui pra gente pensar. E qual que é, então, o segredo, a mágica que a Marie Kondo faz com as pessoas realmente, através do seu método? Ela é real, ela é simples e ela é muito óbvia. Nada do que ela escreveu ou fez lá na série é algo muito, assim, extraordinariamente diferente. Mas foi muito especial, foi muito importante. E especialmente empoderou muitas pessoas para realmente colocar isso em prática nas suas vidas. Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinha. Nem sempre é fácil. Às vezes a gente precisa de ajuda. Não só de profissionais de organização, como também às vezes trabalhar algumas coisas nas nossas próprias emoções. Porque às vezes a origem do nosso caos não é o espaço a origem. É alguma coisa lá dentro que não está bem resolvida. E aí se exterioriza na forma de bagunça, na forma de caos e em forma de hábitos, muitas vezes, que destroem a nossa vida, né? E que fazem a gente acumular coisas, enfim. Então é importante que a gente tenha consciência disso, consciência do nosso caos. Reconhecer o nosso caos é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Aí sim a gente vai buscar a solução certa. Seja o faça você mesmo sozinho, seja a ajuda de um profissional de organização, seja a ajuda de um outro profissional, talvez de saúde, se a gente precisar de algum acompanhamento diferente. Eu te convido a conhecer mais sobre o curso Organização do Lar. Lá eu falo sobre o meu método de organização transformando espaços
e serei a sua mentora se você aceitar o desafio de organizar sua casa, sua vida com a minha mentoria. Então, um super beijo para você e até o próximo vídeo.